Um tema para a gente conversar hoje, mas eu realmente tenho também um pedido para vocês nessa discussão. O tema da palestra é a esperança. É uma palestra que eu adaptei e eu fiz essa palestra pela primeira vez, se eu não me engano, em abril, maio de 2020. E o objetivo ali era a gente começar a se preparar porque a gente nem sabia que ia ser, que era a pandemia, né? Foram os primeiros 2 meses ali de pandemia. Muita coisa aconteceu, né? Daqui de lá para cá, mas eu acho que esse é talvez a mensagem principal que eu queria deixar aqui para vocês, que sobre o aspecto de evolução. A esperança ela não é apenas um sopro para que você faça um ato, mas ela deveria ser o combustível para a gente seguir o caminho a despeito de tudo que acontece à nossa volta e da forma mais integrada possível. Então, eu queria realmente aqui que a gente olhasse para a esperança e para esse tema que nós vamos discutir já já, que ele vai ser um bate-papo relativamente curto, não apenas com esse sentimento de renovação que geralmente a gente faz em dezembro e para começar o ano, mas de uma forma um pouco diferente, para que a gente possa enraizar a esperança na nossa alma, no nosso DNA, para que ela faça parte de todos os nossos pensamentos, ações, palavras, que ela não seja tão escassa no nosso dia a dia, e para que ela não sirva apenas de reflexão em um momento da nossa vida, mas em todos os nossos dias. Seria muito legal se a gente conseguisse incorporar isso, porque no que eu considero, pelo menos, o grande aeroporto da vida, né, que tem idas, né, como que chama? Embarques e desembarques, idas, partidas e chegadas, que a gente se acostumasse com as coisas que acontecessem à nossa volta, mas não com indiferença, né? Com muito amor, com muita intensidade, mas que isso não parasse as nossas ações, as nossas crenças, né? E mais do que nunca a nossa esperança. Eu acho que a gente trata alguns temas que foram trazidos para nós de uma forma muito mais íntegra por Jesus e depois talvez numa amplitude que a gente talvez não conheça nem a dimensão, por Kardec ali, através da codificação, não para que a gente de vez em quando olhe. Realmente, eu acho que os temas que a gente discute aqui no Caritas, todas as semanas, em todos os nossos encontros, e mesmo em conversas que acontecem individuais aqui, esses temas eles deveriam fazer parte da nossa vida. O conhecimento desses temas e a profundidade dessa relação dos temas com as leis divinas, ele deveria ser de amplo conhecimento nosso, para que a gente pudesse realmente dar cada passo da nossa vida com esses pilares que o mestre deixou. Às vezes eu fico com um sentimento de que a gente arranha muito superficialmente alguns desses temas, mas a gente não mergulha neles. E é isso que a gente precisa fazer, porque é isso que ele pede. Então, eu realmente queria que a gente acompanhasse juntos aqui essa palestra, mas que ela servisse como um grande combustível para a nossa jornada inteira, não para dezembro, ou para as festas, ou para um ano novo que está entrando, mas que ela realmente fizesse parte. Cada momento que você recebeu uma notícia de alguém, como a gente estava falando aqui do Rui, um grande companheiro nosso, que já está voltando para casa, essas notícias deveriam ser recebidas com muito amor, com muito carinho, óbvio, com reflexão né, e muito apoio, mas elas também servem para mostrar para a gente como é que é esse aeroporto da vida, né? Como é que são as idas e vindas, mas para que a gente continue nos nossos objetivos, com a nossa força,
com a nossa determinação, uma evolução que jamais para, que foi isso que Jesus pediu, né? Ele disse, olha, e depois ele veio mostrar isso através de Kardec, tudo continua, né? A vida, na verdade, ela muda talvez de cenário, mas ela continua. Então, se isso definitivamente faz parte da jornada de todos nós, como a gente deve levar, então, a nossa relação com o dia a dia? Com os nossos pensamentos, com os nossos conhecimentos, e mais do que nunca, a necessidade que a gente tem de conhecer as leis do universo, né? Então, realmente, eu não queria que fosse um tema apenas para ser discutido e esquecido, mas que talvez ele pudesse realmente fazer parte da vida de vocês daqui para frente, né? Então, deixa eu compartilhar aqui rapidinho esse material, que é um material mais ou menos já conhecido, mas se bem que eu mudei algumas coisas. Deixa eu só pingar aqui e tirar essa tela. Bom, eu não estou vendo vocês, então se alguém tiver alguma colocação, alguma pergunta, por favor, é só falar, que eu acho que é mais fácil. Mas vamos lá. Esperança. É interessante deixa eu fechar esse negócio aqui, porque ele me atrapalha a leitura aqui em cima. Definição de esperança. E, de novo, a gente leu isso ali juntos, ou parte disso, ali no início da pandemia. E significa sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja. Confiança em coisa boa. Fé. E, em sentido figurado, aquilo ou aquele de que se espera algo, em que se deposita a expectativa. Promessa. É muito interessante essa definição, porque tem uma série de conceitos aqui colocados, né? Mas mais do que nunca ele fala sobre essa expectativa, sobre algo de bom, algo com uma conotação positiva que nos espera, né? E aí, quando a gente olha esse negócio no nosso dia a dia e na nossa vida, né? Principalmente no momento que nós estamos passando, a gente sabe que, por orientação de alguns espíritos superiores, a gente passa por um momento de profunda mudança, né? Uma transição enorme de evolução do nosso planeta, que exige uma compreensão de cada um que está aqui muito grande. A própria pandemia foi e ainda é um exemplo disso, né? Ela veio, talvez, para mostrar para a gente como nós estávamos caminhando, né? De que forma, realmente, como encarnados neste momento no planeta Terra, como nós estávamos lidando com o tema evolução, né? E outros tantos, incluindo aqui esperança, né? E, de uma certa forma, me parece que foi um chamado tão forte, tão amplo, que realmente talvez a gente não estava indo para o lugar certo, né? Então, eu acho que um grande componente hoje, que faz parte do nosso dia a dia, não é, de novo, as promessas que nós vamos fazer para nós mesmos para 2023, mas como é que efetivamente a gente vai mudar aquilo que a gente quer mudar, ou aquilo que a gente sabe que a gente tem que mudar. O chamado, mais do que nunca, ele não é apenas, de novo, um arranhão, ele é um mergulho, né? E é interessante porque essas mudanças todas, e essa semana um amiguinho do João, meu filho, tem uma vizinha que é uma amiga dele, e ela tentou o suicídio, pulou do 5º andar, e você vê como são as coisas. Ela acabou caindo num tanque de areia, que ficam naqueles parquinhos, e sobreviveu. Teve que fazer uma cirurgia ali no quadril, que parece onde foi o maior impacto, mas está bem, já está fora de perigo e tudo mais. Mas é mais um caso de um jovem, de uma jovem de 14, 15 anos, sofrendo bullying e não simplesmente tendo condições de estrutura para
gerenciar isso no seu dia a dia. E isso a gente está vendo, é uma geração agora em que isso é muito mais comum do que a gente gostaria, né? Alguns países pelo mundo, e países, né, como os escandinavos, os lugares onde a alta tecnologia é muito presente, os índices de alcoolismo, suicídio, simplesmente fora do controle. Então, a gente tem vivido, sim, um momento de muita evolução, principalmente material, de muita evolução tecnológica, com possibilidade de conexão como essa que nós estamos fazendo aqui, possibilidade de contato de pessoas através de várias plataformas, o tempo todo, se assim for o desejo, mas a gente está vivendo também uma escassez de uma série de coisas, né? Tem muita coisa boa acontecendo, mas a gente fala pouco a respeito. Tem muita gente fazendo trabalhos maravilhosos em cima disso, também a gente fala pouco a respeito. Então, a gente continua num dia a dia ainda que a gente diz, meu Deus, onde isso vai parar, né? E a esperança, ela se concentra realmente em alguns momentos do dia, talvez, ou em alguns momentos do ano. Por isso, eu acho que o sentido do final do ano e das festas, para mim, ele tem muito mais a ver com renovação e respirar fundo do que qualquer outra coisa, né? E mais do que nunca, a gente lembrar das mensagens do nosso mestre, que falou isso tudo e mostrou para a gente, né, o tipo de fé e de esperança que ele espera de cada um de nós. Óbvio que a gente vive hoje, talvez seja difícil você abrir um site ou abrir um jornal, uma revista, e não encontrar ali talvez o ranking dos mais ricos, ou as férias da celebridade, a entrega do prêmio não sei do quê, o carro novo que não sei quem comprou, a casa mais cara não sei de que cidade. Então, de uma certa forma, o acúmulo, e esse é um dos grandes componentes hoje, por exemplo, de algumas regiões ricas do planeta, é a necessidade e a pressão social para que muito jovens já, esses que estão vindo agora de uma geração que a gente sabe que é uma geração diferente, uma geração mais evoluída, mas a pressão que eles vêm recebendo para um acúmulo muito rápido de riqueza. Alguns anos atrás eu conheci um jovem no norte da Califórnia que me disse, olha, se até 25, 30 anos eu não tiver $1 bilhão, realmente a minha vida vai ter acabado, porque eu vou me considerar um fracassado. Olha só, um jovem de 20 e poucos anos. Então, isso hoje essa talvez seja a mensagem mais forte. Agora, dentro dessa geração também, que a gente diz que é uma geração que vem muito mais conectada, muito mais preparada para encarar na vida, talvez, as coisas que realmente são importantes, como propósito, né, o lado social, ambiental e assim por diante, tem muita gente fazendo muita coisa legal. Eu conheço grupos e grupos de jovens que têm feito trabalhos maravilhosos, como nas docas em Salvador, um trabalho de inclusão, como em alguns dos destinos turísticos do Brasil, que tem trabalhos maravilhosos de artesãos ali, tem recebido apoio de vários grupos desses, mas a gente fala pouco a respeito. Então, o que fica na mensagem todo dia, abrindo o computador, ligando a televisão, o rádio, conversando com os amigos, é essa necessidade do sucesso material. E aí a gente fala muito pouco sobre o cuidar da gente mesmo, né? A gente até fala sobre bem-estar, alimentação, acompanhamento de saúde, evolução da indústria farmacêutica. De novo, citando talvez a pandemia, o processo todo de remediar o que vinha acontecendo através da vacina foi uma conquista absurda da evolução humana, né? Se não fosse a tecnologia e a forma como o foco que esses times colocaram de algumas indústrias e empresas sérias, jamais a gente teria tido o resultado que a gente teve num espaço tão curto de tempo. Desculpa aqui que o cachorro teve um susto aqui. Mas definitivamente isso, infelizmente, está em segundo plano. Aí vem exatamente um caso como a pandemia para mostrar isso.
Na minha visão, esse foi, e a gente falou sobre isso em maio de 20, o que estava em primeiro plano e o que estava em segundo plano. Isso não mudou muito ainda. Veio esse movimento para nos mostrar exatamente o caminho que a gente estava seguindo. Muitos refletiram sobre isso, mas definitivamente ainda as notícias são essas que eu acabei de mencionar, né? Entre o primeiro e o segundo plano. E aí eu acho que entra muito o nosso papel aqui, dos nossos encontros, de como a gente deve levar isso, tentando mais do que nunca mobilizar. Por isso, esse nosso encontro hoje aqui, esse pedido que eu fiz especial, porque efetivamente, seja lá como for, e o caminho que a gente seguir, acho que a única atitude é realmente a reflexão, né? É esse conhecimento que a gente deve ter de nós mesmos e da nossa relação com as leis universais, com as leis de Deus. E a gente fala bastante delas aqui, né? Que é a do amar para ser amado, do perdoar para ser perdoado, de dar o primeiro passo para que depois caminhe na sua direção. Que momento, então, a gente vai conseguir mudar a nossa atitude? Para que isso não seja uma discussão de sexta-feira à noite, mas que seja o nosso dia a dia. Acho que isso é mais importante. Mas a gente ainda fica com a impressão que a gente passa a semana de algum jeito, se equilibrando, e aí a gente para em algum momento, que pode ser aqui, agora, talvez no sábado de manhã, com a turma ali da Gi, da Érica, do André, de todo mundo. Mas será que o que a gente faz no domingo, então? E na segunda e na terça? Será que a gente carrega isso? Que é exatamente... Porque se a gente não fizer, se a gente deixar para alguns momentos apenas e não tentar integrar isso na nossa vida definitivamente, nós vamos estar sempre nessa montanha-russa de altos e baixos. Então, não tem... Eu acho que o pedido que Jesus fez foi isso: pare, reflita, se conheça, e se conheça em relação ao universo. Porque o universo tem leis próprias, imutáveis, que fazem a relação nossa com a natureza, com... Então, como é que a gente lida com isso? A gente quer mudar, às vezes, a lei, a gente quer reinterpretá-la, a gente quer ressignificá-la. Mas, cara, a lei do plantar e colher, do dar e receber, do perdoar e ser perdoado, ela não vai mudar. Ela não vai mudar hoje, ela não vai mudar amanhã, ela não vai mudar nunca. Porque ela é a base para a evolução. E a gente fica fugindo disso, de um jeito ou de outro. E eu digo isso por experiência própria, não estou dizendo isso diretamente para ninguém aqui, é para mim mesmo. Mas também é a única forma que eu acho que a gente tem de realmente subir os degraus, é o momento que a gente começar a caminhar, a realmente caminhar, e não apenas movimentar o pé, como eu acho que é o que a gente faz de vez em quando. Então, eu acho que o chamado não é para que eu comece no momento... Sabe, o Chico disse, né, uma vez, se eu fosse esperar o melhor momento para começar a caminhar, possivelmente eu jamais teria começado. Então, eu acho que a gente às vezes fala, não, olha, então, depois que eu fizer isso, ou depois que passar aquilo, ou depois que eu me formar, ou depois que... Aí sim eu vou me dedicar a isso. Pois é, não vai ter um momento perfeito. A hora é agora. Se isso culmina com um final de ano e começo do outro, cara, está mais do que na hora. A gente precisa ajudar nessa mudança. Ela vai acontecer a despeito de, mas se a gente ajudar, a gente caminha juntos com ela, né? Sabe aquelas esteiras de aeroporto? Quando você anda em cima dela, cada passo, na verdade, são 5. Eu sinto às vezes que é isso, você acompanhar o movimento que já está acontecendo. Para aquele que não, ótimo, de novo, acho que todos os caminhos levam ao reino de Deus. O ponto é, qual é o tempo? E quanto mais pessoas você puder levar à sua volta, ou ajudar, pelo menos,
com que elas caminhem com você, melhor, né? E, de novo, esse é o nosso trabalho aqui. Eu falei sobre isso lá em 20, falo de novo. Puxa, se a gente escolheu estar aqui agora, vivendo isso tudo, precisando dessa disposição, dessa força, é porque a gente, por algum... Espera só um pouquinho, gente, desculpa. Oi, desculpa, gente. Agora acho que... eu acho que, de uma certa forma, a gente tem dentro de nós, no coração, a certeza de que os benefícios que vão vir dessa luta, dessa determinação, dessa força que a gente precisa colocar para fora, eles estão muito claros para a gente, mas eles estão talvez ali escondidos em alguma gaveta. Então, se a gente escolheu, é porque a gente diz, olha, eu estou preparado para isso, eu estou pronto para isso. Para, de novo, a despeito de dar cada passo para me ajudar e para ajudar todos aqueles que estão na minha volta. Então, veja a oportunidade que nós temos na nossa frente agora, que a gente se dispôs a trilhar. E aí, nesse momento de muita mudança, em que muita coisa acontece ao mesmo tempo, eu leio, pelo menos, e aí, obviamente, depois a gente pode conversar um pouco para saber como é que vocês leem, um mega chamado. É como se fosse não mais um telefone tocando, mas todos os telefones do planeta, todos os alto-falantes falando a mesma coisa. Gente, pelo amor de Deus, fé, força e determinação. Aí a gente pode perguntar, para quê? Para caminhar e ajudar aqueles à sua volta. Para eu saber que essas leis devem fazer o meu dia a dia, de novo. Perdoar para ser perdoado, dar para receber, amar para ser amado. Elas estão... Em vários momentos a gente diz isso aqui no Caritas, e diz isso há algumas décadas já. Tudo que a gente precisa saber sobre a nossa relação com o universo, seja ele no universo que a gente vive hoje aqui, encarnados, em sociedade, seja ele no universo mais amplo, através de todos os mundos que lá existem, tudo está contido no Evangelho. Está tudo ali, que a gente precisa aprender e desenvolver. Basta a gente começar. Então não é algo inacessível, né? Como a gente poderia dizer. Talvez o chamado, ele pode ficar mais intenso. Às vezes eu olho em volta e talvez um jornal nacional só baste para a gente falar, puxa, acho que não é só um simples chamado, né? Mas é um chamado para quê? É um chamado para eu me desesperar, para eu também mergulhar no caos, ou criar o caos à minha volta? Não, não é. É para eu justamente me equilibrar, me harmonizar, para que eu possa daí ajudar um pouco, seja lá na amplitude que for, a trazer um pouco dessa harmonia, desse equilíbrio para o mundo. Se você tiver, obviamente, essa condição, dificilmente você vai se abalar com o que vem de fora. E aquele que está do seu lado vai observar e fala assim, puxa, o que te traz, então, esse equilíbrio? Me dá um pouquinho desse negócio também. E aí é mais um que vai refletir, se conhecer e talvez conhecer a sua relação com o universo, né? E aí, para ser sincero, gente, eu acho que já não é mais nenhuma questão de falar sobre codificação, espiritismo, mas a forma como a pessoa encontrar, em que ela pode buscar respostas, buscar força, buscar determinação, do jeito que for. Porque realmente eu acho que agora o chamado ele não faz distinção nenhuma e nunca fez. Mas definitivamente agora a dedicação não é apenas em cima de uma doutrina, eu acho que é muito maior. Mas o chamado é esse aqui, o chamado para que a gente, com o peito aberto, com alegria, caminhe com força, com muita fé e muita esperança. E aí, desse momento, se eu entendi que eu escolhi estar aqui, e porque eu sei dos benefícios que eu vou levar para o resto da eternidade, passar por esse momento, o que eu tenho na mão? Eu tenho um problema ou eu tenho uma grande oportunidade?
né? Ou seja, você imagina que dentro de tudo que Deus estabeleceu para a gente, que Jesus nos ensinou, ele disse que ao passar por momentos muito complexos e por mudanças muito profundas, que é o que a gente está vivendo agora, dependendo de como você sair do outro lado, a sua recompensa vai ser enorme do ponto de vista de evolução moral, religiosa, de autoconhecimento, de autoestima. Então, o que nós estamos vivendo agora? Nós estamos vivendo, talvez, um dos melhores momentos que esse planeta já teve para a evolução dele e de cada um de nós, né? Se a gente encarar como tal. E aí vem esse chamado, mais uma vez. O que que a gente vai fazer? A gente vai ficar à margem desse alto-falante, desse telefone, desse grito no meio da floresta, ou a gente vai realmente começar a mudar? Mudar no nosso dia a dia, a forma como a gente trata o outro, a forma como a gente pensa sobre nós e sobre o outro, na forma como a gente ampara, como a gente acolhe, como a gente ama, como a gente perdoa. E aqui ninguém está pedindo uma transformação do dia para a noite para que você vire Jesus, mas que você comece o caminhar, porque o que nos dá essa tristeza, o que dói o coração, é as idas e vindas, é o começar e parar, é o picos e vales, e essa incompreensão de que realmente a gente ainda não mergulhou para poder experimentar talvez o início desse equilíbrio, que nos leva definitivamente à evolução. Pois é, se a gente voltar 2022 anos atrás, quase 23, a gente vai entender que tudo que ele ali ensinou e disse vem acontecendo e vai acontecer. Mas tem um negócio que eu sempre falo aqui quando eu tenho uma oportunidade, que ele diz algo que marcou a minha vida sempre. Ele disse: você jamais chega até o Pai se não for através de mim. Isso não é um pedágio. Mas quando ele diz isso para mim, tem muito mais a ver com o que ele deixou, o que ele ensinou, o que ele nos mostrou, o que ele viveu. E ao longo desses 2022 anos aqui, o que ele trouxe em evolução. Para nós hoje aqui, no Cáritas, como sempre foi a formação dessa casa, ele deixou, nos últimos 200 anos, quase, a revelação da vida que continua, desse aeroporto de idas e vindas, da continuidade, da relação enorme entre dois mundos, na forma como a gente se relaciona aqui com isso, na conexão que a gente tem com aqueles que não estão mais aqui de um jeito, mas ainda estão conosco de outro, e assim por diante. Mas, mesmo com toda essa alegoria em volta, ele não deixa de pedir para que a gente caminhe de novo, em cima das leis imutáveis que Deus estabeleceu. E aí eu queria, antes de fazer com vocês aqui uma prece de encerramento, e depois a gente conversar um pouquinho, eu queria, óbvio, de novo, agradecer esse ano, todos aqui, todos que fizeram dessa casa, seja ela virtual ou física, um espaço para que a gente pudesse definitivamente comungar desses pensamentos, desses ensinamentos, em todos os níveis, né, com jovens, menos jovens, menos jovens, e assim por diante. Agradecer essa turma do Cáritas que faz cada um dos dias que a gente se propõe a trabalhar aqui e ajudar na propagação disso tudo que eu falei agora, a dedicação do tempo, que muitas vezes não é o tempo só do encontro aqui, mas tempos e tempos em cima de várias outras atividades, mas que vocês efetivamente ainda encontram um espaço para dedicar um pouquinho na formulação de uma aula, né, ou de uma palestra, ou de uma mensagem, e assim por diante, ou seja, na estruturação da casa ali, para poder receber de volta algumas pessoas e poder, assim, transmitir uma palestra de lá. E obviamente, desejar a todos um final de ano maravilhoso.
mas também um final de ano de bastante reflexão, através dessa passagem que simboliza o nascimento de Jesus, mas não para que a gente lembre apenas do presépio, mas que a gente lembre, ele não foi isso que ele pediu, né? Ele pediu para que a gente lembrasse dele sempre. E lembrar dele, para que a gente possa chegar até Deus, é isso, mais uma vez. Como ele pensava, como ele agia, como ele decidia, como ele amparava, como ele amava, como ele conversava, né? As palavras que ele usava. Isso é uma referência para a gente, não é apenas um dado histórico ou uma curiosidade. Ele não deixou para isso. Ele deixou, façam assim. Eu estou aqui ajudando vocês a terem uma referência, um ponto de comparação, um objetivo a ser alcançado, né? E aí eu queria pedir uma licença aqui para fazer primeiro uma oração, para a gente fazer a nossa vibração aqui, uma vibração, acho que ela vai desde o que a gente já começou aqui, com os nossos mais próximos, que estão passando também por momentos muito difíceis, seja saúde, né, relacionamento, financeiro, seja lá do jeito que for. Mas também como é uma oração, minha mãe adorava fazer, minha mãe tinha 2 orações que ela fazia sem precisar ler, né? Uma era de Cáritas, que eu acabei aprendendo também, e outra essa aqui, de Ismael, que ela também fazia, ela conhecia de cor e salteado, mas ela tem um significado muito grande para a gente aqui, para nós que estamos no Brasil. O Brasil ainda é um celeiro muito importante de conexão com o espaço, com as leis divinas, com os ensinamentos de Jesus. E vai ser sempre. Nós também estamos sofrendo mudanças agora aqui, né? Expectativa de um novo governo, de uma nova jornada. Então, o que a gente deve carregar agora como, talvez, ensinamento de Jesus? Como ele faria? Tenho certeza que ele... Quer dizer, desculpa, não vou falar por ele, né? Pelo amor de Deus, mas pelo menos o que ele deixou a gente iria orar muito para quem quer que seja que vai liderar esse país e que está vindo aí, que ele seja muito abençoado, que ele receba muita influência dos espíritos superiores, que ele possa ser guiado pelo que tem de melhor no espaço, para que a gente possa seguir caminhando. Esquecer um pouco rivalidades, revanchismos, vingança, seja lá o que for, porque a determinação do mestre e de Deus é que esse é o caminho agora que nós temos que seguir. Então, se a gente tiver que lutar com alguma coisa agora, vamos lutar com essa nossa resistência em começar a caminhar de forma profunda e fazer esse mergulho na nossa reflexão. E como nós podemos ajudar, seja lá quem for, a caminhar também. Então, eu queria ler aqui um pouquinho só a prece de Ismael, e aí eu vou pedir para que realmente vocês se acomodem aí e mentalizem aqueles mais próximos, aqueles que efetivamente podem agora desfrutar dessa energia que a gente está emanando. Obviamente o Rui, se eu não me engano a Natália aqui, que foi o pedido da Denise, para que todos aqueles que estão nesse movimento ainda de mudança mais profunda, em cima já de uma mudança, que eles possam ainda ser mais guiados, mais amparados, que eles possam utilizar a nossa energia nesse instante, para que tudo saia como a determinação desenhou, né? Mais do que nunca. Então, eu vou primeiro ler a prece de Ismael, que é o anjo protetor do Brasil, e depois eu vou ler aqui uma pequena mensagem também, que é de um dos livros de André Luiz, justamente para a gente fazer essa conexão com a esperança, mas uma esperança totalmente ligada ao reino de Deus. Então, vamos aqui primeiro com a prece de Ismael. Jesus bom e amado mestre, sustenta os teus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre para nós os teus compassivos braços, abriga-nos do mal, levanta os nossos espíritos, ó majestade do teu reino, e infunde em todos os nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Jesus,
pelo teu sublime sacrifício, pelos teus martírios na cruz. Dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria orientação perfeita do caminho da virtude, o único pelo qual podemos te encontrar. Jesus, paz a eles, misericórdia aos nossos inimigos, e recebe em teu seio bendito a prece dos últimos dos teus servos. Bendita estrela, farol dos imortais, das imortais falanges, purifica-nos com os teus raios divinos. Lava-nos de todas as culpas. Atrai-nos para junto de teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo, com seus erros, paixões e ódios, alastra o caminho de espinhos, escurecendo o nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com a tua misericórdia, para que, seguros e apoiados no teu evangelho, possamos trilhar e vencer as escabrosidades do carreiro e chegar às moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre o teu seio divino e recebe a nossa súplica pela humanidade inteira. Que assim seja. E agora eu vou ler para vocês, que podem ainda ficar em harmonia e tranquilos, essa prece linda do livro Missionários da Luz. Eu acho que vai nos ajudar ainda a se conectar com o espaço de forma mais intensa. Senhor, sejam para o teu coração misericordioso todas as nossas alegrias, esperanças e aspirações. Ensina-nos a executar teus propósitos desconhecidos. Abre-nos as portas de ouro das oportunidades do serviço. E ajuda-nos a compreender a tua vontade. Seja o nosso trabalho a oficina sagrada de bênçãos infinitas. Converte-nos as dificuldades em estímulos santos. Transforma os obstáculos da senda em renovadas lições. Em teu nome, semearemos o bem onde surjam espinhos do mal. Acenderemos tua luz onde a treva demore. Verteremos o bálsamo do teu amor onde corra o pranto do sofrimento. Proclamaremos tua bênção onde haja condenações. Desfraldaremos tua bandeira de paz junto às guerras do ódio. Senhor, dá que possamos servir-te com a fidelidade com que nos amas e perdoa nossas fragilidades e vacilações na execução de tua obra. Fortifica-nos o coração para que o passado não nos perturbe e o futuro não nos inquiete, a fim de que possamos honrar-te a confiança no dia de hoje, que nos deste para a renovação permanente até a vitória final. Somos tutelados na terra, confundidos na lembrança de erros milenários, mas queremos agora, com todas as forças da alma, nossa libertação em teu amor para sempre. Arranca-nos do coração as raízes do mal. Liberta-nos dos desejos inferiores. Dissipa as sombras que nos obscurecem a visão de teu plano divino. E ampara-nos para que sejamos servos leais de tua infinita sabedoria. Dá-nos o equilíbrio de tua lei. Apaga o incêndio das paixões que por vezes irrompe ainda no âmago de nossos sentimentos, ameaçando-nos a construção da espiritualidade superior. Conserva-nos em tua inspiração redentora, no ilimitado amor que nos reservaste, e que, integrados no teu trabalho de aperfeiçoamento incessante, possamos atender-te os sublimes desígnios, em todos os momentos, convertendo-nos em servidores fiéis de tua luz, hoje
e para sempre. Que assim seja, com a graça de Deus e de Jesus. Eu queria apenas que a gente recebesse todas essas palavras e todos os ensinamentos de Jesus, onde eles estiverem no seu coração, com o impacto de um chamado de amor, para que a gente possa transformar a nossa vida e daquela estiver à nossa volta, para sempre. Obrigado, gente. Era isso. Sei que foi longo, mas